vou mostrar para vocês um caso prático, né, um caso real que chegou até mim, de uma cliente que ela tem muitas multas na carteira dela. Então a gente está bolando aqui, vendo uma possibilidade aqui dela não sofrer um processo de suspensão da CNH dela. Então, já adiantando aqui no vídeo, que esse vídeo é para quem possui a carteira definitiva, porque quem possui a PPD, né, a permissão para dirigir, tomou uma multa de 5 pontos, uma grave, por exemplo, já perde a PPD. Então, esse vídeo aqui, a gente vai fazer uma análise de somatório de pontos, que aí é uma competência do Detran abrir esse processo de suspensão. Como que funciona isso? Um órgão de trânsito qualquer, por exemplo, a PRF, ela vai e autua a pessoa. Aí depois vai uma prefeitura e faz a autuação. Esses órgãos de trânsito, eles enviam informações sobre essa pontuação para um sistema chamado RENAC, que é o Registro Nacional dos Condutores Habilitados, e também para o RENAINF. Só que o Detran, ele vai lá e verifica o RENAC e verifica quantos pontos tem essa pessoa. Então, se ela atingir um número determinado de pontos, o Detran vai e instaura o processo de suspensão para dirigir. Então, o vídeo de hoje é para você também, que tem muitos pontos na sua CNH, que você tenha condição de analisar o seu caso em concreto para saber aí o que você pode fazer para evitar esse processo de suspensão da sua carteira. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito, criador do canal, para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Lembrando também, se o vídeo agregar para você, deixa um like para fortalecer o canal, compartilhe com seu amigo que está com muito ponto na CNH e também se inscreva no canal para que sempre que eu postar um vídeo novo, você ser avisado. Então, pessoal, voltando aqui à questão da pontuação, desde a Lei 14.071, lá de 2020, houve uma alteração nessa pontuação. Antes, a pessoa atingiu 20 pontos, ela sofria um processo de suspensão da carteira. Então, preste bem atenção nessa parte. Hoje em dia, essa questão da pontuação depende da quantidade de infrações gravíssimas que a pessoa cometeu. Então, se a pessoa cometeu 2 infrações gravíssimas, ela vai continuar ali nos 20 pontos, né? Atingiu 20 pontos, instaura-se o processo de suspensão. Então, ela pode ter até 19. Se ela tiver uma infração gravíssima, ela pode ir até 29 pontos. Se ela fizer 30 pontos, instaura-se o processo de suspensão. E se ela não tiver nenhuma infração gravíssima, ela pode ir até 40 pontos. Até 39 pontos, eu digo. 40 pontos já se instaura ali o processo de suspensão da carteira. As pessoas que têm EAR na carteira, que exerce atividade remunerada, independente do número de infrações gravíssimas, ela tem direito a cometer 39 pontos. Uma outra questão também que o pessoal erra muito, confunde muito, que é o seguinte, igual um cliente me falou ontem. Daniel, não precisa mais acompanhar o processo da minha multa porque eu já paguei mesmo. Pessoal, o pagamento da multa não isenta a pontuação, não tem nada a ver. Valor de multa tem a ver com licenciamento, pontuação tem a ver com a CNH. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Outra coisa, são multas de condutor e multas de proprietário. Então, principalmente quem é proprietário de veículo, não tem que prestar atenção nessa questão de emprestar o veículo para outra pessoa, porque se essa outra pessoa cometer alguma infração, tem que fazer a indicação de condutor. Porque senão o proprietário, que é o caso dessa cliente minha, ela empresta o carro para o filho dela é autuado e chegou as notificações para ela, ela não fez a indicação do filho dela como condutor. E esse prazo é o prazo da defesa de autuação, que é a primeira notificação da multa que a pessoa recebe. Então ela recebe a primeira, que é de autuação, e a segunda, que é a de penalidade, que vem aquele valor lá para ela pagar. Então, essa indicação de condutor também é possível fazer judicialmente. Só que alguns juízes têm muita resistência para dar procedência da ação nesses casos, né? Porque tem alguns juízes que exigem prova de que a outra pessoa estava dirigindo o veículo. E como que você prova que a outra pessoa estava dirigindo o veículo? Então é praticamente uma prova impossível.
Então você tem que fazer o máximo possível para você identificar condutor assim que chegar a notificação de autuação. Então vamos aqui, eu fiz uma tabela de Excel aqui mostrando as datas, né? O processo de suspensão ele considera as multas praticadas dentro de 12 meses. Então eu trouxe aqui, nesse caso, vocês vão ver que tem multas maiores que 12 meses. Tem, por exemplo, de agosto de 2023 e de setembro de 2024. Ou seja, ou você exclui a de agosto ou exclui de setembro. Eu vou mostrar isso tudo na planilha de uma forma fácil para que você possa entender. Então, pessoal, vamos lá. As únicas duas formas que você tem de não sofrer o processo de suspensão ou é fazendo a identificação de condutor dentro do prazo da defesa prévia e 2 é recorrendo da multa e anulando essa multa. Somente assim você consegue não ter o seu direito de dirigir suspenso. Ou então ingressando com ação judicial depois para que você possa anular as multas ou fazer identificação de condutor. E aí vai depender do seu caso em concreto para ser analisado isso por meio para que você ingresse com a ação judicial. Então eu estou falando aqui nesse vídeo é questão de administrativa. Então para isso você precisa ter pelo menos algumas multas ainda com prazo para recorrer. Tá? Então pessoal, vamos lá para a nossa planilha do Excel. Vou sair daqui do vídeo e vou deixar apenas a planilha para ficar melhor para vocês visualizarem. Então peguei aqui todas as multas que essa cliente me passou. Independentemente de data, de pontuação, coloquei tudo numa planilha em ordem de datas. Vocês podem ver aqui no lado esquerdo do vídeo as datas, aqui o número de auto de infração que eu tive que colocar para diferenciar as multas, qual que é o tipo de infração, isso também vai ser importante, e aqui a pontuação de cada infração. E aqui onde está azul embaixo é o somatório de pontos. Aqui do lado tem a legenda, as multas gravíssimas está em vermelho, a grave está em verde e amarelo estão as multas médias. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a quantidade de multas gravíssimas. Então aqui, ó, nós temos duas multas gravíssimas. Estou aqui passando com a setinha do mouse, ó, duas multas gravíssimas. Então, dentro daquilo que eu já falei, duas multas gravíssimas, a pessoa pode ter até 19 pontos. Se ela tiver 20 pontos, ela já sofre o processo de suspensão. Então, agora, feita essa questão da quantidade de multa gravíssima, a gente parte para os 12 meses. Então, começando aqui, ó, 26/8 de 2023, coloquei em verde aqui para vocês, até 25/8 de 2024, a gente tem que somar essas multas. Então, aqui, ó, a última que nós temos é essa aqui, ó, 11/8. Então, só entra a pontuação dessas multas aqui até 11/8 de 2024. Então, essa aqui a gente pode tirar e essa daqui a gente pode tirar. Então, ela ficaria aqui com uma infração gravíssima, viu que aqui nós eliminamos uma infração gravíssima, ela permaneceu com apenas uma infração gravíssima, e está dando um total de 28 pontos. Ela poderia ter até 29, então nessa situação aqui, ela não sofre processo de suspensão da CNH. Agora aqui, eu vou tirar essa primeira multa, e vou considerar essas outras multas aqui, ó, num período de 12 meses. Então, aqui, ó, a primeira foi em 16 de novembro de 2023, então as multas até 15 de novembro de 2024 entrarão. Então, vocês podem ver que todas as outras estão dentro desse período entre novembro de 2023 e novembro de 2024. Então, eu só tiraria daqui dessa relação os primeiros 4 pontos. Então, vocês podem ver que tem 35 pontos aqui em azul embaixo. E ela tem duas gravíssimas. Então, nesse caso aqui, ela vai sofrer um processo de suspensão da carteira. Porque ela só pode ter, com duas gravíssimas, até 19 pontos. E ela tem 35 pontos. Então, nessa situação aqui, a gente tem que ver o que é possível fazer. Então, o próximo passo aqui é ver, tem alguma no prazo da defesa prévia?
Tem alguma no prazo da defesa prévia? Um pouquinho, defesa prévia. Não, nenhuma está no prazo de defesa prévia. Então, ela não vai conseguir se livrar de nenhum desses pontos indicando condutor. E se fosse também a questão de multa de proprietário, né? Multa de proprietário. Se for multa de proprietário, ela também não consegue passar os pontos. Aqui são todas, né? Temos de estacionamento, responsabilidade do condutor. Avanço de semáforo, responsabilidade do condutor. Excesso de velocidade, responsabilidade do condutor. Parar na faixa de pedestre, responsabilidade do condutor. Então, só tem multas de responsabilidade do condutor. Então, como ela não tem como ela apresentar condutor, que é o prazo da defesa prévia, então ela não tem como mais fazer isso administrativamente, só judicialmente. A outra chance que ela tem é de recorrer. Então, a gente tem que ver aqui qual dessas que tem prazo para recurso a jari. Quais tem prazo para recurso a jari? Tem algumas aqui? Sim. Tem algumas aqui que tem prazo para jari. Essa aqui, por exemplo, vamos pôr em verde. Ela tem prazo para jari. Essa daqui tem prazo para jari. E essa daqui também tem prazo para jari. E essa daqui também tem prazo para jari. Então, aqui a gente tem a possibilidade de anular 4 multas aqui, ó. Vamos anular. A gente anulando essa de avanço de semáforo já vai para 28 pontos. Então, ela teria uma gravíssima e as outras tudo grave e média. Então, com uma gravíssima, ela poderia ter até 29 pontos. Então, ela poderia ter até 29 pontos. Ela tem 28. Então, anulando apenas essa de semáforo, já resolve o problema. Mas, né, por precaução, a gente também pode tentar anular outras multas. Né? Se a gente conseguisse anular todas essas multas, ó, ela ficaria aqui com 16 pontos. Tranquilo, tá longe. Ela pode ter 29 com uma gravíssima, tá com 16. Essas de excesso de velocidade não é possível recorrer, porque eu já olhei aqui, é da Prefeitura de Juiz de Fora, e essas multas de excesso de velocidade, elas não têm erros. Então, assim, a gente vai ter que voltar com essa pontuação aqui, nessas de excesso de velocidade, tá? Então, aqui, essa de parar na faixa de pedestre, ela também possui erro. Então, encontrei erro na de parar na faixa de pedestre e na de avanço de semáforo, e isso já é suficiente aqui para resolver essa questão da quantidade de pontos da CNH dela. Então, a única forma é essa, pessoal. Então, vocês viram, pessoal, que nesse caso aqui, como já se passou o prazo de indicar condutor, a única chance dessa cliente de não sofrer um processo de suspensão é recorrer e ter o deferimento dessas multas. Então, precisa achar erros nas multas para poder recorrer. Tem multas que é possível recorrer e outras não. No caso dela aqui, com esse recurso, a gente vai conseguir, a princípio, se tiver deferimento, fazer com que ela não sofra esse processo de suspensão. Nada impede também que ela tenha um indeferimento e depois seja aberto um processo de suspensão da CNH. A gente encontra erros no processo de suspensão, como, por exemplo, aí, os prazos de decadência, né, que os órgãos de trânsito costumam perder, né? Perder os prazos ali para aplicar as penalidades nos processos. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo. Lembrando aqui também que o canal atingiu 3.000 inscritos, né? Tô muito feliz com isso, que o canal tem ajudado as pessoas. Estou tendo muitas procuras aqui, conseguindo esclarecer muitas dúvidas. Então, se você tem sua dúvida também, pode mandar um contato aqui. Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. E agradecer novamente a todos os inscritos. E você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal aí, que o YouTube vai entender como relevante. E vai ser uma motivação a mais para continuar na produção dos vídeos aqui. Desejar também um Feliz Natal, Ano Novo. Estou gravando aqui dia 20 de dezembro de 2024. Então quero desejar a todos vocês aí um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E que tenham um 2025 excelente. Um grande abraço, até mais!